Quinta-feira Santa é um dia muito especial ao longo de todo o ano. E esta Quinta-feira Santa, dentro deste ano santo da esperança, deste ano jubilar, deverá ter um sentido muito importante para nós, né? E vale a pena a gente não simplesmente fazer assim uma celebração litúrgica, sei lá, bonita, né, cheia de alegria, de canto. A Quinta-feira Santa abre um parênteses em tudo aquilo que era Quaresma, em tudo aquilo que era Semana Santa, mas é tão importante que a gente consiga compreender mais profundamente o significado, o simbolismo, essa, digamos assim, iconografia vivenciada por Jesus às vésperas do seu sofrimento, da sua condenação, do julgamento mais infame que alguém poderia sofrer no mundo, da sua crucifixão, morte e da sua ressurreição. E nós queremos então refletir um pouquinho rapidamente. E para fazer isso eu tenho a grande alegria de trazer aqui o nosso amigo, nosso grande teólogo, Lino Rampazzo. Lino, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Ulisses. E um abraço a todos os que nos acompanham à distância. Isso, Lino, prepararam para nós uma mesa que não é para a gente comer, viu? É para a gente comentar e ajudar a aprofundar exatamente o significado desta Quinta-feira Santa. Assim, em geral, o que significa essa Quinta-feira Santa, Lino? Quinta-feira Santa lembra a instituição da Eucaristia, sim, feita por Jesus poucas horas antes de ficar preso. E poderíamos dizer que tem uma ligação muito forte entre a Quinta e a Sexta-feira Santa. sim. Podemos dizer que nós não entendemos a morte de Jesus sem a última ceia. Ele mostra o sentido da sua morte. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Sim. Isto é meu sangue derramado por vós. E não podemos esquecer o sentido da sua morte, que ele anunciou na última ceia, na Quinta-feira Santa. E depois, a grande missão que deu aos apóstolos, fazer isto para celebrar a minha memória. Fazer isto para todos os cristãos e de uma maneira especial para quem preside a Eucaristia. Por isso, daqui a pouco, vai ter também a missa do Crisma com os sim, sacerdotes que lembra o dia da ordenação deles. E é importante, né, a gente perceber que, no último momento, certamente Jesus, assim por dentro, né, estava sofrendo bastante, percebendo o que vinha acontecer, e, no entanto, parece que, de repente, ele abre um momento de serenidade, ele quer ainda encontrar os seus amigos, seus discípulos, né, quer celebrar com eles, e de repente esse gesto absolutamente surpreendente do lava-pés. Né? Lavar os pés, vemos no capítulo 13, o primeiro dos 5 capítulos de São João, que apresenta a última ceia. E tem uma diferença entre o capítulo 13 e os outros capítulos de 14 sim, até 17. É tudo em São João, né? Tudo em São João. Judas está presente. Ah, sim. Então, Jesus lava os pés também para Judas. E depois tem que falar da sua mensagem de despedida, mas Judas não poderia compreender. Então, é convidado a sair. O que tens que fazer, faze-o logo. Estamos no capítulo 13. É só ele sair que Jesus, então, abre o seu coração. O vosso coração não fique perturbado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou enviar o Espírito Santo. E depois a grande oração, no capítulo 17, para a unidade dos cristãos. Sim. E o grande tema é o tema do amor. Do amor, da comunhão. Da comunhão. Aliás, eu tenho a impressão, Lino, que Jesus percebeu que Judas não estava mais em comunhão. Exatamente. Né? Ele já estava então, numa separação, numa traição. O que tem que fazer, faça logo. Você pode sair, depois eu vou falar para os que estão comigo. Exatamente, né? E aí entra, então, aquilo que a gente pode fazer da última ceia, um verdadeiro ícone. Eu acho que a última ceia é, assim, a síntese, o resumo de tudo que Jesus viveu, de tudo que ele pregou, né? De todos os milagres que ele fez. De repente, ele sintetiza. Qual é o sentido disso? Exatamente. Pode ser lido na última ceia. Na última ceia, então, amou até o fim. Diz, é o início do capítulo 13. E outro ponto interessante, voltando a São João, é o único que não fala da instituição da Eucaristia. É o que coloca. Coloca o lava-pés. Quer dizer, a Eucaristia tem que se traduzir no serviço.
E não pode ser um ritual. Ponto, acabou. Então, o padre vai lavar os pés, até o Papa vai lavar os pés durante este ano, não, devido ao problema de saúde dele. Mas vamos dizer, tem este ritual. Sim. Pode ficar só o ritual? Não pode. Então, se ficamos só com o ritual, não estamos recebendo a mensagem de Cristo. Que eu vos dei o exemplo. Você tem que fazer a mesma coisa. Então, servir. E que tipo de serviço? O serviço do lava-pés. Pés sujos. Era um serviço de escravos, de escravo, exatamente. Então, ser servo para ser cristão, eu tenho que servir os outros. Sim. E os outros que têm os pés sujos, que estão com dificuldade. Sim. É muito forte esta mensagem. Então, a Eucaristia, para ser verdadeira, tem que levar para o serviço do próximo. Pois é, e às vezes a gente celebra, sabe, como um culto oficial qualquer, entende? Que já era celebrado nos tempos pagãos, né? Exatamente. Um culto, e não é algo absolutamente, inteiramente novo que Jesus coloca ali, né? Porque no fundo ele está fazendo um projeto de convivência humana, de sociedade, de reino de Deus presente no mundo, né? E que não tem de conquista, de competição de poder, não tem nada disso, é lavar os pés uns dos outros, é servir, é ter alegria de amar com gestos concretos, né? Eu gostaria de ressaltar um outro aspecto, que a palavra de Deus nos ilumina. Certamente. Então, qual é a palavra de Deus nesta Quinta-feira Santa? Nos lembra a história de Israel, que está saindo do Egito, às pressas. Então, não tem tempo de esperar que o fermento levante a massa. Ah, sim, para fazer o pão. Para fazer o pão. Porque tem que fugir. Até o texto base da campanha da fraternidade deste ano lembra esta passagem. Mostra, no fundo, também as dificuldades da nossa vida, como era a dificuldade deles, escravos, sair às pressas. E temos a primeira parte, a consagração do pão, que lembra, aliás, ele celebrava a Páscoa com o pão sem fermento. É o pão ázimo, né? O pão ázimo. Chamado pão ázimo. Para lembrar esta saída. E depois vão para o Monte Sinai e fazem aliança com Deus, com o sangue de animais. Então, é a consagração do pão sem fermento. Lembra a saída do Egito. Depois, aliança com Deus no Monte Sinai. Eis o sangue derramado da nova e eterna aliança. Que é o de Jesus. Que é o de Jesus. Então, esse duplo significado que lembra. Depois passamos para a segunda leitura, que é o texto mais antigo do Novo Testamento que fala da instituição da Eucaristia. Encontrado na primeira carta aos Coríntios. São Paulo, né? São Paulo. E seria interessante, em outro aspecto, o Senhor falava agora como nós estamos celebrando a missa. É apenas um ritual ou algo que transforma a nossa vida. Então havia problema na comunidade cristã primitiva. Não havia celebrações de ódio destes rituais, mas havia divisão entre os cristãos, entre os mais ricos e os mais pobres. Os mais ricos que chegavam antes, que comia, bebia, e os mais pobres... a sobra. A sobra, se sobrava. E depois tem a celebração da Eucaristia. Mas vocês já têm as suas casas para comer e beber? Estão profanando a Igreja de Deus. Então, neste contexto, Paulo lembra a instituição da Eucaristia. Repito, o texto mais antigo segundo os biblistas, era pelo ano 54, quando Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Ainda não tinha saído o Evangelho de Marcos. Já temos este texto que fala da instituição da Eucaristia. Ou seja, é muito importante a gente perceber que a celebração dessa última ceia, desse lava-pés, né, ela continuou sendo praticada já pelos primeiros discípulos, né? Se encontravam no primeiro dia da semana exatamente para isso. E se encontravam até para tomar uma refeição. Dali eles separavam um pão, separavam um vinho, né? Para ser a memória da paixão e morte de Jesus, para ser a memória daquela última ceia. E é importante que, como dizia Lino, já ali começa aquela diferença, né? Quem pode mais já avança, já come, deixa pouco para aqueles que estão chegando, que são mais simples. É uma luta constante, devia ser, eu acho que o lava-pés e a Eucaristia deveria ser uma provocação constante na vida da gente, né? Paulo usa palavras muito fortes, que nós, comungando o corpo e o sangue de Cristo, se não temos a união, estamos profanando a Eucaristia. É muito forte esta mensagem.
É forte demais. É o Evangelho que fala do lava-pés. Jesus que dá o exemplo, é o que fiz, vocês também façam. Então, eis o sentido. Então, para entender, nós temos que partir da palavra de Deus. Qual é a mensagem de Deus nesta quinta-feira santa? Senão nós não entendemos o sentido desta festa, desta celebração. É verdade, entende? E nós hoje, num certo sentido, quando a gente faz essa hóstia estereotipada, né? Nem parece pão mais, né? Mas, em todo caso, é a forma mais simples de preparar. Eu lamento que até hoje ainda todo o povo não possa participar também do vinho consagrado. Eu acho que é um dos defeitos da nossa igreja, perdão da palavra, né? Mas aí, tomai e comei, tomai e bebei, são dois imperativos que Jesus dá, né? Exatamente. E a gente deveria obedecer ao pé da risca esse imperativo, né? E possibilitar essa... Aliás, mas o que é mais os cristãos de rito oriental tem a até comunhão com as hoje, duas espécies. até hoje, eles não fazem comunhão só do pão, né? Embora a gente lembra que sempre que a gente recebe o vinho ou o pão consagrado, a gente está recebendo Jesus ressuscitado e não crucificado. Exatamente. Né? É a presença de um Deus vivo dentro da nossa vida, né? Mas, de qualquer forma, um pouquinho aí daquilo que seria, Lino, o ministério que Jesus fazer isto em memória de mim, como se fosse uma ordenação sacerdotal, ou era um outro sentido que deu? É o sentido mais profundo de tomar a atitude mesma de Jesus que lava os pés. Ah, sim. E depois unir a nossa vida à sua cruz. Nós, repito, não podemos entender mais profundamente a morte de Cristo se não ligamos com a Eucaristia. Acredito. Então, é a Eucaristia que nos diz o que é a morte de Cristo. Vamos dizer, é o maior ato de amor da história da humanidade. E, por força deste ato de amor, nós encontramos a salvação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Então, a medida do amor é o amor do Cristo por nós. Então, né? Se eu me comungo com o Cristo que deu toda a sua vida, amou até o fim, diz o início do capítulo 13 de João. Eu estou comunicando com este que amou até o fim. Será que eu sou capaz de amar? Se não fizer isso, a minha comunhão não tem o sentido que deveria ter. Sim, eu creio que é muito importante, entende? E é importante que a gente nunca separe, que a gente nunca deixe de celebrar a missa como uma renovação daquela ceia, com tudo aquilo que significou aquela ceia, né? Não podemos celebrar uma missa sem lava-pés. Exatamente. Não existe. Não é lava-pés apenas de fazer uma confissão, como a pessoa pensa, né? Mas o lava-pés de realmente, né, praticar a caridade, né? Como a gente pode praticar na profissão da gente, no trabalho que a gente faz. Eu posso fazer um trabalho para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ser importante. Eu posso fazer de tudo que eu faço um serviço. Com alegria, né, imitando Jesus. Ou seja, é um construir comunhão, né? E talvez seja muito importante que isso continue provocando a todos nós. Porque sabe o que eu penso, Lino? Eu penso que o melhor paramento que nós deveríamos usar para uma celebração são esses paramentos bonitos, não. Seria uma bela toalha para lavar os pés e enxugar os pés. Foi o único paramento que Jesus usou. E nós ficamos atrás de renda, de paramentos bonitos, vira um teatro imenso, sabe? E de repente o essencial se esconde, se perde. E não é vivido, né? O que mais de bonito nessa Quinta-feira Santa para a gente poder encerrar assim, esse momento de diálogo? Bom, vamos pegar a grande mestra de nós, que é a liturgia. Sim. Também as orações que são rezadas nesta Quinta-feira Santa. A coleta, o prefácio, que mostra o sentido da Eucaristia, a oração depois da comunhão. Em todas as missas, se pegarmos a oração depois da comunhão, sempre ressalta um aspecto da Eucaristia. É verdade. Então, eu daria esta mensagem. Vamos celebrar com muita fé esta Quinta-feira Santa, especialmente a instituição da Eucaristia, para viver a nossa participação o ano todo da Eucaristia de maneira mais intensa. Eu penso que a Quinta-feira Santa tem que ser uma provocação para viver com muita mais fé a celebração eucarística, que é de todos nós, todos os batizados que oferecem por Cristo, com Cristo, em Cristo,
total glória na comunhão do Espírito Santo. E do Espírito Santo como é importante. Nós que comungamos ao corpo de Cristo, recebemos... Quanto fica o corpo de Cristo? Muito pouco. É o que acontece. Derrama o Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo. O que faz o Espírito? Nos une na comunidade da igreja para transformar o mundo e caminhar para a vida eterna. Então vamos pegar todos estes aspectos. Lembramos o Antigo Testamento. Sim. Depois vamos repetir o que fez Jesus. Sim. Transformamos a nossa vida e vamos para o futuro. Essa é a esperança deste ano santo. Isso mesmo. Somos peregrinos da esperança, alimentados pela Eucaristia de Jesus. Lino, muito obrigado pela sua presença, pela sua teologia, por este bate-papo. Vai nos ajudar a celebrar melhor a Semana Santa e a Quinta-feira Santa deste ano. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que quem é professor aprende quando está dando aula. Então, nós que temos que fazer esse programa, estamos obrigados a pensar. Também, ao que pedimos para os outros, temos nós que começar primeiro. Viu? Então, aí, minha gente, então, um momento de reflexão, guarde no seu coração e vivencie hoje a celebração da Quinta-feira Santa com todo o amor e com toda a gratidão a esse Cristo Jesus que nos deu a Santa Eucaristia. Começa sempre com o lava-pés, nunca se esqueça disso.